A poesia nos une, Slam Interune, começando hoje mais uma edição, a 14ª edição do Slam Interune. O tema de hoje é Oralidades, Brasil-Angola, e eu estou com dois convidados muito especiais aqui, que é o professor Amálio Pinheiro e a poeta Joyce Zal. Nossa, dois grandes monstros aí no bom sentido. Eu estou muito feliz de receber vocês. Vou apresentar aqui rapidamente a Joyce Zal. Ela é angolana, natural de Cabinda, residente na capital Luanda. Joyce é engenheira eletromecânica, estudante de letras, que encontrou na literatura o caminho para expressar suas vivências. É slammer, declamadora, artivista de mãos cheias. Conquistou vários prêmios na batalhas de slam, entre eles representantes da América do Sul no Campeonato Mundial de Spoken Word, em setembro na Bélgica, Bruxelas, e representante do Brasil / Angola no Grand Slam Paris, França. Bom, boa noite, Joyce, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Tudo bem, jóia. Obrigada. Eu normalmente não gosto que leiam a minha biografia, não gosto muito que falem de mim, me sinto assim um pouquinho constrangida, mas já que insistiram para mandar a biografia, eu tive que mandar. Boa noite a todos que nos acompanham. Boa noite. Eu insisti mesmo, a gente quer saber, ter uma biografia dessa, assim, é legal passar para as pessoas te conhecerem. Estamos aqui com o Amálio também, poeta, tradutor, professor doutor na pós-graduação em comunicação semiótica da PUC, coordena o grupo de pesquisa Barroco, Oralidades e Mestiçagem, onde se investigam as relações entre as áreas de literatura, comunicação e cultura na América Latina e Caribe. O Amálio foi meu orientador aí também no mestrado que eu fiz na comunicação e semiótica sobre slam, né? Então, acho que a conversa aqui vai ser muito boa, com certeza. Boa noite, Amálio, tudo bem? Obrigada pela participação. Boa noite. É muito bom estar aqui recebendo a Joyce e na sua companhia, Carol. Ótimo. Será um prazer. Demais. Bom, essa edição de agosto, a gente está com dois poetas, a Mamba Negro e a Ive. A Ive também já esteve com a gente aqui no Slam Interune. E, na verdade, 4, né? Porque a Joyce e o Amálio também são poetas. E a gente vai ouvir um pouquinho da poesia deles também. Então, a gente vai conversar hoje, né? Temos aí o Slam Interune dividido em 2 blocos. Primeiro bloco, a gente vai começar com o Amálio fazendo algumas perguntas para a Joyce. E vamos conversando, e aí a gente também vai assistir o vídeo que mandaram para a gente, né? Da Mamba e da Ive. E no final a gente tem também o resultado da votação no Instagram e YouTube. Então, contando um pouquinho o que é o Slam Interune, né? É um slam, um campeonato de poesia online, que a gente está transmitindo pelos canais do Slam Interune, pelos canais do Slam Resistência, né? Temos uma parceria também com o Slam Resistência, a Laila está aqui fazendo a transmissão para a gente. E recentemente fizemos uma parceria com a TV PUC. Então, a gente está passando também nos canais do YouTube e Facebook da TV PUC e do canal universitário, que é da TV a cabo aqui do Brasil. Então, estamos muito felizes, né, de estar podendo levar um pouco da poesia aí, do spoken word, da poesia marginal periférica também, e das conversas e diálogos com a academia, né, que também tem bastante participação aí, está fazendo bastante pesquisa em torno desse tema. E a proposta do Slam Interune é colocar pessoas para conversar, né, fazer essas provocações, ver o que é distante, o que se aproxima desses mundos da academia e do slam, né, dos saraus, das vivências mais de rua também, né? Então, estamos aqui com vocês. Amálio, se você quiser comentar um pouquinho das perguntas que você pensou para a Joyce, dos temas que a gente pode conversar hoje aqui.
Muito bem. Sabemos que esse tema das oralidades é extenso, então vou me concentrar para pedir a opinião da Joyce no seguinte: sabe-se o quanto as oralidades elas são importantes, muito especialmente nos países que foram dominados e colonizados por outros países, que tentaram impor a sua língua, tendo em vista o fato de que toda dominação começa pela linguagem. Então, essas oralidades todas, elas são um lugar de movimento, de liberdade e de muitas saídas possíveis. Inclusive porque quando essas línguas todas orais se cruzam, elas têm um movimento de contínua recriação e invenção. Isso porque, desse modo, elas se afastam das academias e valorizam as culturas que estão do lado de fora, e também porque envolvem algo com que a academia, tradicionalmente, teve muita dificuldade de valorizar, que é a voz e, portanto, o corpo. Então, isto no Brasil foi sempre fundamental para se criar uma literatura que é quase uma oralitura, na verdade. O termo literatura quase que não serve, é mais uma oralitura. Ou talvez uma vocotura, ou seja, uma literatura da voz. Então, minha cara Joyce, gostaria que você dissesse em que medida você vê isso em Angola e em que medida você aproveita isso na sua declamação, na sua atuação. Bem, começo por dizer, né, a questão da oralidade ou da tradição oral é um assunto muito importante, principalmente para os povos africanos, porque a oralidade acaba por ser característica fundamental de comunicação e linguagem dos povos africanos. É muito importante para nós como forma de manutenção da nossa própria história como africanos. Existem muitos cientistas, não é, que em formas de discriminação acabaram por como é que eu posso dizer, acabaram por afastar a África da universalidade da ciência por falta de registros escritos, ainda que a própria escrita é resultado ou produto da própria África. No entanto, eles não conseguem entender que nós temos a nossa maneira de manifestar a nossa sabedoria, de manifestar, por exemplo, a nossa ciência através das nossas vivências, que é por meio da própria oralidade. E tem também da própria questão da interrupção da história natural dos povos africanos, que acabou por atrasar, né, todo um conjunto de saberes, de coisas que foram criadas durante toda a nossa história, todo o nosso processo de evolução humana. Por exemplo, eu nasci numa zona que chamam rural, que eu acho que é um termo também muito discriminatório, né? Muito separatista, mas vou assim referir uma zona rural. Eu nasci na floresta de Mayombe e os primeiros saberes, os primeiros ensinamentos que eu tive na minha vida foram todos através da oralidade, não foram através da escrita, né? E a oralidade também é muito importante porque nos ajuda a conhecer a nossa própria identidade. E se nós conhecemos a nossa identidade, nós não conseguimos nos perder durante nossa caminhada, o nosso desenvolvimento como seres humanos. Nós não conseguimos perder a nossa alteridade como pessoas. No entanto, existe assim muita perda de alteridade dos povos africanos por causa da falta de identidade, por causa também da própria academia não incluir, não é, a nossa forma natural de aprendizagem, de transmissão de conhecimentos. Por exemplo, atualmente as crianças estão muito em contato com a tecnologia para contar histórias.
conseguem assistir televisão e através da televisão ouvem histórias, através dos tablets, mas nós aqui tínhamos as nossas formas de contar histórias, que normalmente era através de uma fogueira, em que os anciãos ou os mais velhos ficaram no meio da fogueira e as pessoas da comunidade em volta da fogueira, e eles contavam histórias. Normalmente, quando se tratava de histórias, eram mesmo factos reais. E depois vinham os contos, que eram mais curtos, que eram de forma mais curta, e normalmente os contos tinham sempre uma lição de moral no fim. Depois tem as fábulas, os provérbios. No entanto, principalmente para entender os provérbios, você tinha que ter muita ligação mesmo com a comunidade, porque eram falas com muito significado filosófico. No entanto, era a maneira que tínhamos para nos comunicarmos. E não conseguiram introduzir essa nossa forma de saber na academia. Nos trouxeram a forma europeizada, não é? Nas nossas academias, acabando assim por tirar as nossas alteridades. No entanto, é muito importante nós trazermos esse assunto, problematizarmos esse assunto, tentarmos reescrever esses saberes que foram transmitidos de geração a geração, e é por aí. Não sei se estou a me alongar muito. Acho que termino por enquanto o meu pensamento aqui. Está ainda em aberto, obviamente, mas por enquanto eu paro por aqui. Perfeito. Sim. Isso ficará sempre em aberto, não é, Joyce? Uhum. O que acontece na América Latina, que eu acho bastante interessante, é que nós não temos a oralidade. Nós temos oralidades múltiplas. Oralidades, ok. Múltiplas. Tanto tem um escritor cubano que ele diz: quando o falar cubano se agita, há várias línguas, várias civilizações que se mostram, e o centro não está em parte alguma. E isto é uma arma contra a dominação de uma língua exclusiva, através da multiplicidade. Isso é algo interessante. Eu tive um orientando angolano, o Abreu Pache. Conheço. Ele estudou o provérbio, achei muito interessante quando você falou. E ele mostra como o provérbio passa da oralidade para a pintura, para a arquitetura, para a poesia. Então ele tem este trânsito múltiplo também, de que muitas vozes podem participar. Exatamente. Somente para continuar a conversa, eu disse isso. Ok, muito bom saber que tem contato com o professor Abreu Pache. Por acaso, ele tem estudado mesmo essa parte dos provérbios africanos, que é algo que às vezes é colocado de lado, mas é parte da nossa história, é parte da nossa ciência natural como africanos. E é muito bom saber que até orientou ele. Uau, muito feliz por saber isso. Sim, o prazer é meu de tê-lo como amigo, inclusive. Maravilha. Eu não podia deixar de mencioná-lo aqui. Ok. Sim, podemos inclusive convidá-lo aí para uma próxima edição do Interune também. Sim. Seria bem legal. Muito, ele é muito bom. Ele é muito bom mesmo no exercício da sua profissão, no caso. Demais. Então, uma outra perguntinha, falei no diminutivo, mas ela é importante, não é? É se você poderia dizer para nós qual foi esse seu trajeto para chegar ao Islã, como você passou a se interessar por isso e de que modo você se transformou uma poeta do Islã? Nossa, como é que eu começo? Bem, a história de Angola passou por vários processos até chegarmos até aqui, não é? Como sabemos, depois da colonização, não queira dizer que a nossa história começou aí, atenção, só peguei esse trecho para tentar tomar uma linha reta, né? Depois da colonização, Angola se mergulhou numa guerra civil que durou praticamente 12 anos.
e terminou apenas em 2002. E a 2002 para cá, acho que são 20 anos, de 20 anos de paz, né? Mas essa paz é apenas um calar de armas e não um calar, por exemplo, de outras formas de opressão e de subalternização dos cidadãos. Calaram as armas, mas fomentou outras desigualdades, fomentou miséria, fomentou muita ditadura, fomentou políticos que não têm empatia com o povo, que o trabalho deles é roubar o erário público, apesar dos inúmeros recursos naturais que nós temos, como o petróleo, recursos hídricos, recursos naturais imensos. Temos aqui a segunda maior floresta tropical, que produz muita riqueza em Angola. No entanto, eles roubam o dinheiro desses recursos e levam para fora, onde investem. É uma contradição que me deixa desgastada totalmente. Então, e com isso, por causa dos traumas da colonização, e depois viram mais os traumas da guerra civil, a população meio que se conformou em aguentar tudo. E as pessoas durante muito tempo não queriam se envolver. Nossa, nós já aguentamos a colonização, já aguentamos a guerra civil, para eles calaram as armas, vamos se virar assim como der. Só que depois de um tempinho também com a emancipação, com a criação de vários espaços de discussão de direitos cívicos e econômicos, isso também por causa do avanço da tecnologia, nos ambientes cibernéticos também, começou a se discutir problemas de cada sociedade, e nós, os cidadãos em contato com essas novas narrativas de vários países, começamos a ter assim aquela consciência reivindicativa, não é? De dizer, não, eu acho que estamos pacíficos demais, não podemos... Porque nós aqui em Angola sobrevivemos. Eu digo que nós não vivemos, nós sobrevivemos. É uma luta constante todos os dias, procurar estar viva. Aqui tudo é difícil, tudo é difícil. No entanto, existe também essa distância monumental entre as instituições públicas, o governo e a população. Então, nós não temos meios de participar na vida pública. Aqui criou-se uma narrativa que a política é para um grupo de pessoas e não para os cidadãos, que a única forma de fazer política é através da militância partidária. No entanto, o que é que nós temos tentado a fazer? É encontrar meios, outras opções de tentarmos participar da vida pública, porque nós percebemos que nós somos cidadãos e temos que exercer cidadania, e criamos nossas opções nas nossas comunidades. E uma delas é através do hip hop, não é? Criamos narrativas dentro das nossas comunidades para tentar acordar os talentos adormecidos aqui e fazer as pessoas despertarem para reivindicarmos os nossos direitos. No entanto, eu conheço o slam através do hip hop nas minhas comunidades. A primeira batalha de slam que eu presenciei foi em 2017, por um amigo meu rapper. Eu olhei aquela cena, tipo, o rap aqui em Angola é um ambiente muito masculinizado. Quando as mulheres tentam entrar nesse movimento, são muito objetificadas e acabam por desistir. No entanto, quando me deparei com o slam, eu disse, uau, isso pode ser uma alternativa para nós mulheres participarmos. E tanto que o movimento slam aqui em Angola é mais feito por mulheres. No entanto, acho que a minha descoberta foi a partir daí. Eu não conseguia participar, não conseguia estratégias, por exemplo, de expressar as minhas dores, as minhas insatisfações quanto a essa masmorra toda que estamos submetidos. No entanto, quando eu conheço o slam, eu disse, não, é essa ferramenta que eu preciso para poder me expressar, principalmente por causa da pouca representatividade feminina que existe aqui em Angola. Nós temos algumas mulheres no parlamento, mas são mulheres que trabalham à base de interesses partidários. Os governos colocam elas lá, né, para depois levar relatório lá na União Africana, dizer, olha, nós colocamos algumas mulheres no parlamento, mas elas não representam, não fazem nada em favor das mulheres, a favor das mulheres. No entanto, nós criamos essas opções de participação na vida pública, de consciencializar a população, de dizer que é possível você ter outras opções. É possível você ser um sujeito político, é possível você criar outras narrativas sobre a tua comunidade, é possível você ser personagem primária na tua vida, no teu país.
No entanto, acho que tudo começou a partir daí, dessa influência do hip hop. Yeah, é isso aí. E por enquanto é isso, né? Da minha parte. Certo. E aí, nessa trajetória, você acabou sendo representante do Brasil, né, Joyce? Se você quiser comentar um Exato. pouquinho sobre isso. Bem, na verdade, como é que isso surgiu, né? Como é que foi isso? Eu fui participando das batalhas de slam, né? No princípio, eu não tinha essa toda afirmação que eu tenho agora, ou esse reconhecimento que eu tenho agora. Isso também é fruto de muito trabalho, claro. Na época da pandemia, eu fiz um vídeo, porque aqui durante a pandemia houve muita violação de direitos humanos. Houve pessoas que, inclusive, infelizmente foram mortas só por não usar máscara. Houve muita brutalidade policial. Mas também teve o lado positivo, que foi uma época em que os angolanos sentiram a desigualdade econômica extrema, assim, tipo, nós já sentíamos, mas foi pior durante a pandemia, porque, por exemplo, aqui as mulheres são o rosto da pobreza, são as que mais estão nos trabalhos, nos mercados informais, são as menos alfabetizadas, são as que movem a economia do país. No entanto, na pandemia, elas não tinham outras formas de sobreviver. A única forma que elas tinham era ir para ruas. Nós aqui utilizamos o termo zungar, não é? Que é estar nas ruas a vender, e quando elas tentavam ir para a rua, eram escorraçadas, os policiais batiam elas, e inclusive houve até morte de pessoas, e muitas empresas fecharam, várias pessoas ficaram desempregadas, e houve uma onda de manifestações tremendas, e foi um momento muito vibrante na história, na história angolana, não é? Várias províncias, aí vocês dizem estados, nós aqui chamamos províncias, várias províncias passaram a reivindicar os seus direitos, foi um momento muito interessante. E diante disso tudo, os poetas ou os artistas têm a sua sensibilidade, não é? Uma forma de dizer, povo, meu povo, eu também estou com vocês, foi através da arte. Então, eu fiz um poema, né? Que acabei por resumir o poema, toda a situação em que estávamos a viver. E o poema foi passado numa televisão, inclusive essa televisão, infelizmente, foi fechada, o governo mandou fechar, e há uma pena, nosso governo aqui é muito ditador. E o poema se expandiu nas redes sociais, se expandiu, inclusive, o presidente da República respondeu o poema, e é algo que me deixou assim também com medo. Claro, respondeu assim de forma arrogante, né? Lá no poema eu dizia que ele vai sair do poder esse ano, porque nós vamos para as eleições no dia 24 depois da manhã, e vamos para as urnas tentar votar um outro presidente. E ele dizia no poema: vocês estão a dizer que eu vou sair do poder, eu não vou sair do poder, isso é que veremos. Foi essa a resposta dele, presidente. E aí, com isso, eu ganhei muita visibilidade. E as pessoas dizem: uau, a menina que teve coragem de ameaçar o presidente e tal. E então, inclusive, esse poema também foi ouvido por alguns brasileiros, não é? Por algumas comunidades do Slam Brasil. Ou depois, no meu Instagram, tinha recebido uma proposta da Patrícia Meira, não sei se conhece, para participar Sim. do slam delas. E daí disse: uau, eu não tenho experiência com slam online, assim, espaços cibernéticos. Eu disse: bem, eu estou em casa, na época da pandemia, não estou a fazer nada, então eu vou aproveitar e expandir minha arte para outras dimensões. Daí eu comecei a participei do slam delas. E depois os outros slams também abriram espaços para a comunidade que falava a língua portuguesa. E daí eu fui aproveitando e fui me apaixonando também por essa forma de fazer slam, que é através de espaços cibernéticos. Vi que é uma alternativa muito boa de expandir o meu trabalho e também de conhecer as narrativas de outros povos. Sabemos que o Brasil e a Angola têm assim ligações muito históricas por causa do processo de escravidão. E foi aí. E agora sou representante do Brasil na Copa do Mundo. Sorte a nossa, né, de ter havido esse encontro aí, essas conexões. Conexões Muito muito legal. boas. Eu nunca vou esquecer, inclusive.
Ah, uhum. Joyce, Uhum. ela está no ar ainda? Está Tô escutando, aqui. Joyce? Tô sim, tô escutando. Queria fazer uma pergunta interessante para você. Uhum. Existe um poema declamado por você em que você diz que não queremos paz, a palavra paz não serve de nada. E a palavra amor, sim. Você não acha que a palavra amor também é um problema, porque ela é muito mal usada por todos os sistemas de dominação e é uma palavra também muito gasta? Como que a gente Muito gasta. poderia fazer? É muito gasta porque ela é usada demais. Tudo que é muito usado, todos os poderes constituídos usam a palavra amor. Então, Uhum. eu acho que todo o vocabulário no seu conteúdo ele é problemático. Por isso que os poetas tentam revirar isso. Não é? Bem, aqui no meu país os governantes não usam muito a palavra amor. Não Eles usam, usam, não usam. eles usam muito a palavra paz, reconciliação nacional, é, ordem, tranquilidade pública, investimento nas forças militares. Eles usam mais aquelas palavras patrióticas, mas que é só uma ilusão, uma utopia aí para meter as pessoas à mercê das suas ordens e tal. É um patriotismo, na verdade, ilusório. Eles gostam muito da palavra patriotismo, isso. Aqui usam muito essa palavra. É, não, na verdade, eu escrevi esse poema, né? Principalmente por causa daquela questão que eu disse, não é? Nós, em 2002 tivemos a paz, ou foi declarada a paz, mas é uma paz também que foi declarada quando o outro líder, porque eram duas frentes que lutavam, era o partido MPLA e a UNITA. Quando o partido MPLA matou o líder do outro partido, daí é que tivemos paz. Então, a paz resultou de um genocídio grande, que inclusive hoje ainda temos minas em alguns campos, tem pessoas que ainda morrem através das minas que foram plantadas nesse processo todo de guerra civil, tem pessoas que ainda morrem, tem pessoas que não conseguem cultivar terras porque os campos estão minados até agora. E o governo fala de patriotismo, mas não consegue fazer desminagem desses campos. Então, e ele fala que temos paz, então não consigo entender que paz é essa que tanto ficam a anunciar, mas nós não conseguimos sentir lá, não é? E aí eu também trago aí uma narrativa um pouco filosófica, né? No sentido de que acho que se tivermos amor, não terá guerra, e daí não será necessário lutarmos pela paz. Acho que é mais nesse sentido. É coisa de poeta. Perfeito. Ok. Obrigada, Joyce Amalho. Acho que a gente podia agora ir um pouquinho de poesia, ver a poesia da Mamba Negro, que está aí Ok. concorrendo na votação do Slam Teruni, poeta muito Ok. presente aí na cena. Vou falar um pouquinho sobre Mamba. Nasci como Eric Cardoso, na zona leste de São Paulo, 22 anos atrás. Tornou-se Mamba por revolta e puro rancor para representar um slam de amor no SP, né, no Slam SP de 2017. Carregando uma lírica, uma escrita marginalizada e demonizada, produz uma arte tão sutil como comer lixo hospitalar. Multiartista por resistência, abraçou seus demônios internos e começou a escrever quando tinha 13 anos, para alguns RPGs, e mudou sua escrita para afrontar as instituições de ensino, que sempre foram agressivas e invasivas com sua cor e gênero. Atualmente tem a arte como escudo em uma guerra contra si mesmo, tentando resistir aos próprios medos e limitações impostas, tornando-se um slam master de um slam sozinho, apenas para tentar proteger seus similares em uma das regiões do extremo leste, em que a cultura e a informação não chega facilmente. Virou seu maior medo e agora escreve errado, produz conteúdo que gera desconforto e, de tanto ser colocado na margem, virou o abismo que lhe convida a pular. Vamos lá com Mamba.
A flecha do cupido, a riqueza e ilusão. Eu só posso consolar-me, meu marujo alegre e bom. Venham todas belas damas aqui desse lugar e curtem um bravo marujo cruzando alto mar. Eu nunca fui tratada como sereia, fui vista como baleia e aprendi a odiar meu corpo. Mas a mídia lhe força comer Big Mac, sendo que o padrão de beleza é usar 37 em um mundo onde seu caráter é medido pela circunferência da tua cintura. Se você é magro ou humano, se é gorda, criatura é imunda, recebendo milhares de olhares na rua. Estamos fundidas, mas eles assim pouco se importam com isso. E aonde um gordo se encaixa nisso? Me responde, onde um gordo se encaixa nisso? O gordo é excluído, minoria alvo de chacota. Dizem que gordofobia não existe, ninguém se importa, vira as costas. Na TV, temos Caio Castro e Bruna Marquezine felizes, enquanto na revista de comecei de margarina nós precisamos ser magros pra conseguir uma bela família bonita, magra vida. Enquanto você cultua seus confusos padrões de beleza, o que será que tem na cabeça dessas crianças que foram amamentadas com whey protein, comer frango com batata doce no lanche das 3, que largaram a boneca de bicicleta só a ergométrica, trocar a corda pela fita métrica e se joga de cabeça? Essas malditas dietas é um paradigma, enquanto alguns aproveitam a vida, outros surtam até adquirir anorexia e tentando me engolir. Tô sendo demais pra isso, apenas quero deixar bem claro, eu sou gordo e ninguém tem nada a ver com isso. E não adianta ficar falando que não se engraça de um corpo curta, porque engraça de olhar pra sua cara e vai se desesperar quando ninguém te repara. E quando aumenta 1 quilo já fica desolado. Para, cuidado, e quem reclama de boca cheia pode morrer engasgado. E se meu peso é motivo de surtar, olha minha pele preta, minha origem humilde, eu vou afrontar. E calma, tem muita coisa pela frente. Daqui a pouco o verão tá chegando. Vai ter gordos e gordas e gordas de cropped sim. Vai ter short curto sim. Vai ter meu próprio sim. Se não gosta, se retire daqui, pois vivemos um país tropical. E as nossas sem vergonha ou frescura. Nossa barriga, coxa, peito, bunda não é mostrar que amamos as nossas gorduras, é mostrar que somos feitos de luta e resistência. E meu amor, seus rótulos e padronizações pra mim se chama carência. Sou gorda, o problema é meu. Não fode, avião também tem pneu. E se for pra ser baleia hoje, eu quero ser Moby Dick. Tu não aguenta comer sozinho, meu amor, me divide. Pô, essa foi Mamba Negro. Temos a sorte aqui no Interune de sempre ter maravilhosos poetas aqui com a gente, mandando os vídeos. E, bom, queria chamar de novo aí a Amália e Joyce, se quiserem comentar algo sobre o poema. E a gente já parte para as perguntas da Joyce para o Amálio. Bom, Joyce? Oi. Conhecia a Mambo já? Já acho que já participei com ele num slam, só não sei qual é. Uhum. Mas ela é muito potente e traz uma discussão muito importante atualmente. Amei, muito foda, amei muito. Tá de Demais. parabéns, o Mambo. Amei. Legal. Joyce, se quiser mandar algumas perguntas, então, agora para o Amálio. As perguntas que eu tinha mandado, eu acho que ele... ele já disse que já teve um contacto com Abreu Pachen, então se calhar tem bebido muito da literatura africana. Eu gostaria de saber quais referências assim de literatura africana, se tiver angolana, melhor, que ele conhece alguns escritores angolanos, se ele já leu alguma coisa de algum angolano. Okay. Sim, Joyce. Na verdade, a primeira vez que eu tive um contato maior com a literatura angolana foi por causa de um outro orientando meu, que tinha nascido na Índia Portuguesa e que fez o doutorado dele sobre a literatura inglesa dos países africanos. Chamava-se Lin Mário. Esse orientando, ele agora é professor da USP. Eu aprendi muito com ele, não é? Eu lembro que o escritor que mais o interessava e que me interessou também
escreveu, não era angolano, escreveu um livro que ficou muito conhecido, que chamava-se, em inglês, Palm Wine Drinker, que seria, Ok. que seria vinho de palmeira, não é? Alguma coisa assim. Porque para este meu ex-orientando, né, era um cara que teve um voo completamente livre para fazer o seu doutorado, ele resolveu o seguinte problema de muitos países da África. Você podia dar a sua opinião também depois, Joyce, não é? A respeito. De que muitos países da África ficam numa oposição que não se resolve entre escrever o idioma africano, num idioma africano, que seria o mais conhecido, ou da tribo principal da África, ou adotar o idioma do colonizador. Então, isso geraria dois mecanismos centrípetos, não é? Uma vontade de centro. Uns de imitar o país totalitário que colonizou, e outro de afirmar uma identidade de oposição. Mas, ao afirmar a identidade de oposição, criavam uma nova centralidade. Este escritor, não lembro o nome dele, lamentavelmente, este escritor ele buscou a seguinte solução, de utilizar relações entre os dois idiomas, escrever numa espécie de afro-inglês e também utilizar todas as outras variantes linguísticas, a ponto de se livrar desta oposição. Então, eu sempre preferi os escritores africanos que, ainda que escrevessem no idioma do país colonizador, de algum modo se utilizassem de todo o painel de contribuições dos outros povos que estivessem ali para justamente resolver este problema de ordem binária que aparece. Um outro escritor que sempre me interessou é o Amos Tutuola, porque ele também procura resolver esta situação. Então, este me parece um lugar muito importante, não é? Aquele de transformar a língua do colonizador em sua própria língua. Assim como, por exemplo, na Índia, os indianos consideram o inglês como sua língua nativa. Ao invés de considerarem o inglês como a língua do colonizador, não, ela é uma das línguas indianas. Então, a partir dela, se escreve, se pode perfeitamente, sem recalque, sem remorso, sem nenhum sentimento de ressentimento, se pode escrever e falar em inglês. Ou seja, o inglês na Índia e em outros lugares, como na Jamaica, no Caribe, ele é o idioma criativo, inclusive revolucionário. E não é mais o idioma do opressor. Para se livrar desta situação difícil, não é? Da oposição. Era dessa maneira eu podia conversar sobre a sua pergunta. Haveria muito mais a falar, não é? Mas não temos tempo aqui. Evidentemente que não existe só quem escreve no idioma do colonizador ou só no idioma tribal. Existem muitos lugares de passagem possível aí, não é? E de tradução. Não é? Assim como nós sabemos, no Brasil não se escreve no idioma que seria o português do Portugal. O português de Portugal praticamente inexiste no Brasil. O que existe aqui é um idioma brasileiro povoado de elementos linguísticos que vieram da África,
dos povos imigrantes e dos índios, e dos nossos índios. Então, nós não temos como fugir a essa pluralidade. Fugir a essa pluralidade é encontrar um novo perigoso centro. Isso aí, querida Joyce. Bem, é muito interessante, é uma discussão bastante importante, não é? Principalmente no que concerne à produção da própria literatura em vários pontos da África. Eu acho que o que eu acho mesmo sobre a língua do colonizador, por exemplo, o português, analisando assim no contexto da nossa realidade, eu acho que é uma língua que nos separa. Nos separa, ainda que nós tentarmos... ou seja, enquanto ainda nós vivermos nesse domínio, né, porque muitos países africanos ainda dependem das colônias, não é? Obviamente que o Brasil é um caso muito diferente, porque vocês não têm tanto domínio assim de Portugal sobre vocês, mas em Angola, por exemplo, nós ainda temos algum domínio sobre Portugal, isso porque os nossos governos, não é? Assinam convênios com eles, não sei, essa síndrome de Estocolmo, que eu não consigo entender até agora. No entanto, isso acaba também por influenciar na própria língua, né? As línguas, por exemplo, europeias, são línguas que estão em constante patrulhamento. São línguas que nos dividem, são línguas classistas, não é? No entanto, tentar centralizar a língua portuguesa seria, por exemplo, no contexto de Angola, seria um caso um pouco grave, um caso de quebra total da alteridade dos nossos povos, não é? No entanto, o que seria aí é uma reestruturação, uma reforma total no Ministério da Educação, por exemplo, daqui do caso de Angola, que tivesse ferramentas de poder traduzir de traduzir os produtos que são criados na língua do colonizador para outras línguas. Infelizmente, nós aqui não temos ainda sistemas de tradução para as outras línguas, né? São poucas pessoas que conseguem traduzir para as outras línguas, por causa também das editoras, da deficiência toda tecnológica e entre outros fatores. No entanto, acho que aí teria que ter uma base muito forte da reforma da educação em Angola, e talvez chegaríamos nessa discussão sobre centralizar a língua, não é? Porque as nossas línguas têm códigos, não é? Que se forem quebrados, nós perdemos completamente a nossa identidade e a nossa história. No entanto, seria resolver um problema, tá bom, mas aí criaria também outros problemas, porque as nossas línguas nos unem. E depois, nós aqui em Angola somos um povo multicultural, por isso é que a ideia da nação também nas conferências de Berlim, enfim, são muitos problemas. Então eu fico por aqui, eu fico por aqui em relação a isso, mas é muito interessante essa discussão, gostei de ouvir, por acaso nunca tinha pensado até aí, não é? Muito bem. Eu pensei agora, né, com a Joyce falando, a gente teria uma situação parecida, acho que com as línguas indígenas aqui, né, o Tupi, Guarani, que a gente tem pouquíssimo contato, né, e que o Paraguai, por exemplo, já tem mais contato, é uma língua oficial também, se usa o espanhol e o Guarani, né? Acho que seria um caminho interessante, né? A gente buscar conhecer, buscar fazer traduções, né? O que você acha, Mário? É interessante isso, Carol, é que a presença do Tupi no português é muito maior do que se imagina. Está não apenas no léxico, mas em elementos entonacionais, acentuais, nos sufixos, afixos, na criação de novas palavras. E não podemos mais nos liberar dos elementos
e tupinizantes, nem dos africanizantes, que, de algum modo, reconstruíram o idioma português conforme suas repetições vocálicas, não é? Que se vê em palavras como jururu, vossoroca, pororoca, macumba, umbanda, e por aí. Macumba é angolano, é um bundo. Então, sim, a contribuição do Tupi-Guarani, chamado Nheengatu, e do Banto, não é? do Quimbundo, no Brasil, modificaram os nossos códigos. Falou muito corretamente a Joyce na importância dos códigos. Os nossos códigos se modificaram, em primeiro lugar, quando o português, vindo para cá, entrou em contato com o Tupi-Guarani e com a natureza. Existe uma participação muito grande das sonoridades da natureza dentro das sonoridades do idioma. Então, os códigos do português se transformaram imediatamente a partir da colonização. A colonização buscava nos oprimir com todas as atrocidades possíveis, mas, ao mesmo tempo, o português se recriava como brasileiro. Isto não pode ser abandonado, porque isto é um motivo de alegria da língua, para conversar assim sobre o assunto. Apenas. Sim, fazendo um complemento aqui, lembrando um pouco das nossas conversas, né, Amália? Eu acho que, assim, se falando da natureza, assim como influencia, por exemplo, um coletivo de slam, algo acontecendo ali, o evento, na paisagem, né, na cidade, como os sons da cidade, a própria poesia aí da Mamba também, passando a moto atrás, isso tudo vai influenciando o jeito que a pessoa vai recitando a poesia, né, como ela escreve. Eu acho que realmente a língua não é algo isolado, né, ela está sempre num contexto permeado pelas vivências da pessoa, do momento também que está sendo recitado, né? Sim, sem dúvida. Essa relação que a poesia oral, no caso o slam, qualquer poesia oral, mas no caso o slam, de que está se falando, essa relação com o corpo de quem está dizendo a poesia, os corpos de quem está escutando e o ambiente onde a performance está ocorrendo, o ambiente urbano, no caso, isto é bastante importante, muito importante. Isto participa do evento diretamente, não é? Isso, o ambiente fica retesado com a poesia. Sim. Tanto que isso eu estava lembrando de que uma italiana que estudou a voz feminina disse, não é? Adriana Cavareiro, ela disse, a poesia e o canto orais são muito femininos, porque saem como se saísse do ventre, não é? E de todo o corpo. Inclusive porque muitas vezes pode não se entender o que está sendo dito. Ela fala, inclusive, de certas óperas, em que nem os italianos, quando a ópera é cantada em italiano, podem entender o que está sendo cantado, mas a força do feminino que aparece na voz já diz tudo. Então, muitas vezes, quando eu ouvia Joyce declamar, inclusive quando ela declamava mais rápido, eu não podia entender o que ela estava dizendo, mas eu gostava assim mesmo, porque havia uma espécie de significado interno, que vem das entranhas e que pode ser mais importante do que o significado. Não se esqueçam, não é,
que o significado é sempre o que é manipulado pelos poderes constituídos. O que eles não conseguem domar é a força da voz. Isso é bastante importante. Bacana, Amálio. Pegando esse gancho da força da voz, acho que a gente podia ver aqui a poeta Ive agora, que também está concorrendo. A Ive nasceu em 2004, segundo ela que mandou a mini bio para a gente, escritora preta, LGBT, ativista e jornalista nas horas vagas, nascida e criada na Zona Leste também, se reconheceu após ter primeiro contato com a poesia marginal e vem despindo fragmentos do seu autoconhecimento até os dias atuais, através da sua arte. É cria do slam interescolar, onde se encontrou, publicou seu primeiro livro intitulado Trancada Me Refiz Poeta, em momentos conturbados de pandemia, em sua versão digital e física, suas poesias se encontram e mostram diferentes partes da autora. Todos os seus surtos viram poesia e por isso é uma poeta em constante ascensão. Vamos lá para a Ive. A carne mais barata do mercado é a carne negra. A carne mais barata do mercado é a carne negra. Levanta, preta, tem que sair 8 horas, já são 5, mas corre, que senão atrasa, tem que retocar a chapinha. Amor, você é como o sol, inicia o meu dia, mas queima minha pele. Dandara, me desculpa, mas nenhuma culpa eu tinha, é que toda vez depois de retocar progressiva eu escutava. Agora sim, flor, tá linda, arrasa. Me desculpa, zumbi, mas muitas vezes eu não resisti, eu corri. Mas eu tive que correr pra não morrer. A carne mais barata do mercado é a carne negra. A carne mais barata do mercado é a carne negra. O engraçado é que eu nunca pedi pra ser vendida, mas todos os dias de graça a favela é rendida. Eu cansei de me dar aula de história e poesia, eu quero que você me mostre a cidade de meritocracia. Mas pra você é fácil. Enquanto você faz todo Hot Wheels, neguinho fazia papel de carro e você que sabe, e ainda ria. É que você não sente na pele. Você não sente na pele. Você não sente na pele. Pegue sua vida fácil, generalize como você prefere. Pegue seus privilégios e castele. Eu quero que você saia da sua bolha e venha aqui, não. Eu não quero sua bolsa. Eu só quero te mostrar que talvez a ponte pra cá à vista não seja tão boa assim. Eu não tenho inveja, eu tenho pressa. E se você quiser continuar com essa ideia chula de que preta é menos, eu vim te deixar um recado de palavras. O meu bonde está engatilhado, não atrapalhe o nosso lado. E nem vem pagar de Wakanda, porque aqui não é brincadeira. Esse foi, mas a gente continua aqui pra representar. E nem adianta vir chorar pro meu lado, sabe por quê? Porque a luta acabou de começar. Opa, essa foi Ive. Incrível. Vamos logo mais saber o resultado aí de quem ganhou o Slam Terune essa edição, né? Para você votar no poeta ou na poeta, você vai lá no Instagram, @SlamTerune, e é só deixar sua curtida, ou no YouTube também, no YouTube /SlamTerune, que os vídeos vão estar lá também. Joyce tá por aí, Amálio. Legal. Conseguiu ver, Joyce, o poema? Eu não consegui ver tudo, tinha colou, não sei porquê. Ah. Não sei porquê, então. Bom, tudo bem. Logo a gente vai colocar esse poema no ar, né? E aí você pode ver. A gente está chegando aqui aos finalmente já estamos com 58 minutos de live, mas ainda tem uma pergunta, né? Sua para o Amálio. Ah, sim. Se você quiser terminar com essa pergunta, aí Amálio responde, depois a gente pode ter o prazer de ver você recitando uma poesia também. Claro, e Amálio vai nos mandar também uma poesia que vamos passar aqui. Então, é isso. Joyce, pode fazer sua pergunta final. Aham.
Então, a pergunta é: será que a felicidade do poeta não se encontra na carteira? No sentido de a academia, não é? Usa. Ok, literatura é ciência, obviamente, não é? Mas sabemos também que é uma habilidade que nasce com certas pessoas através de vivências, percepções e sentimentos do mundo material que o rodeia. E existem essas regras todas que regem a literatura, né? Porque é algo que depois foi estudado e estabeleceram-se regras. Mas existem muitas pessoas que não conseguem se rever nessas regras da academia, não é? Então, a minha pergunta se baseia-se mais ou menos nisso, nessa contradição de alguns artistas entre as regras da academia que regem a arte e a sua própria forma de criar a sua arte, considerando-se como indivíduo que tem sensibilidade artística, que consegue produzir conhecimento, passar informação, passar a sua sensibilidade de acordo com tudo aquilo, né, que o circunda, no caso. Então, eu queria que o Amandio comentasse sobre isso. Sim, Joyce, é muito interessante. Em primeiro lugar, gostaria de dizer que talvez a academia seja uma das coisas mais distantes da poesia que existe. Inclusive, os gêneros poéticos não se desenvolveram na academia. Pode ter aparecido críticos poéticos de poesia que passaram a exigir o cumprimento de certas regras de gênero poético. Mas estes mesmos gêneros, eles se desenvolveram por poetas fora da academia. Então, não vejo nenhuma possível necessidade de estar na academia para falar de poesia. Não estou querendo dizer aqui que uma pessoa que seja da academia não possa ser poeta. Claro, ela pode ser poeta apesar da academia. Okay. Porque as academias tendem a ser um lugar muito conteudista e que estabelecem um conhecimento mais mental e que não tem que ver com os ritmos, as vivências e a arte poética. Agora, seja qual for o gênero de poesia, já que nós sabemos que a poesia não necessita da academia, de jeito nenhum, ela termina de dentro para fora e de fora para dentro por estabelecer certas relações possíveis que a tornam mais forte do que as coisas quando são ditas de qualquer maneira. Então, digamos assim, como uma pedra que está solta no barranco, ela está ali, parece que não tem significado. Você pega essa pedra, junta com uma outra, coloca uma madeirinha perto, coloca uma folhagem, você começa a formar uma inteireza, você cria um campo de relações. Então, isto me parece importante. Este campo de relações entre as palavras, aproveitando tudo que as palavras têm de melhor e de mais oculto, daí a necessidade, às vezes, de triturar as palavras, de virá-las do avesso, porque quando você fala uma palavra com muito respeito, você está respeitando também o poder que está por trás dela. Por isso que os poetas, mesmo os poetas populares, gostam de brincar com as palavras, para extraírem dela coisas que os poderosos não sabem dizer. Então, isto é muito importante.
Ok. Ai, muito Por isso bem. por isso que a poesia é muito complexa. Uhum. Não é quem tem conhecimento acadêmico que possa realizá-la, mas também não é qualquer coisa que transforma algo em poesia. Não basta você sair dizendo coisas fortes por aí, porque você está emocionado, para que aquilo seja poesia. Ela tem suas exigências. É necessário coragem para você entrar dentro das palavras e transformá-las em outra coisa. É um assunto muito longo, mas a pergunta é muito interessante. E eu acho que isso já diz alguma coisinha, ameaça dizer alguma coisa, timidamente. Ok. Muito obrigada pelo teu parecer. Gostei muito dessa análise. Muito obrigada. Acho que as minhas questões terminaram, não? Yeah. Sim. Acho que a gente pode agora para uma poesia da Joyce, se você puder dar esse prazer para nós. E vamos Claro, eu ficando posso por sim. aqui, né? A conversa daria para estender aí 2 horas, 3. Seria muito bacana se a gente pudesse se encontrar pessoalmente em algum momento, né, Ai, Joyce? ai, Tem planos de bem. vir para o Brasil? Não sei. Talvez no próximo ano. Esse ano ainda não. Eu quero que vocês torçam por nós, porque na quarta-feira vamos para as eleições. E aí, eu quero muito que escolhamos, que consigamos escolher um novo governo, que esse governo ditador caia. Enfim, manda energias positivas para nós. Vamos estar torcendo aqui, ó. Ok, Energia, como a gente faz nos slams. tá bom. Obrigada. Muito bom. A nossa é em outubro. Esteja com a gente também, Joyce. Carei sim, fora Bolsonaro. Isso aí. Vamos lá, então. A poesia nos une. Slam Interune. Vai lá, Joyce. Escrevi um novo poema para a pátria. Eu peguei na caneta mais bonita da nação, feita com tinta, corantes, aditivos e resina preciosa, decorada com parte metálica banhada com ouro das lundas, aquela feita de uma esfera rolante que deslizará sobre a folha de papel vindo do Mayombe, para escrever um novo poema para a pátria. Um novo poema plantado numa terra açucarada de paz com sementes que dançam amor e raízes salgadas de justiça. Um poema embrionário fecundado com óvulos metrificadamente assaz, coloridos como o céu do alto ama, suave ao tacto como a seda, plural como os versos e unido como pétalas em corola das flores. Escrevi um poema para a pátria sem furos de malícias, incapazes de penetrar nos lençóis da pátria, sem versos esburacados que vertessem a sinistralidade rodoviária. Escrevi um poema com desenhos de fotografias de um passado com as asas abarrotadas de sangue e melodias de guerra, para que enquanto os segundos trocam de roupa para se transformar em minutos, receberem as horas, semanas, meses, anos e eras, nos lembremos aonde não podemos mais voltar. Em Tavacatuça, oceanos se transformam em lagoa, nem que se crie a máquina do tempo, o avião, não despreze mais a gravidade, nem que a lua pare de paquerar as estrelas e o sol pare de fugir da noite. Escrevi um poema para a pátria que nas vísceras da nossa boca não mais evacuou hinos da revolução, porque a revolução já tinha chegado e já descansava no coração dos homens, mulheres, meninos e meninas. Escrevi um poema que não soprou os espinhos da corrupção nas plantações dos vilarejos, pois já vestíamos todos a alforria dos trajes da justiça social. Escrevi um poema que encostou a palavra liberdade no dicionário e a colocou em desuso porque as prisões estavam lotadas de vazios. Todos os reclusos se embriagaram de amor e não mais se precisou abrir celas para colocar lá alguém. Escrevi um poema para a pátria que não chora rimas amargas pelo controle das paixões políticas populares na transcendência da demagogia, se a nação metaforizada com alegoria, mas que respira a real democracia. Com petulância enterrou a autocracia,
Não conjugou modos viventes com kleptocracia. Escreveu um poema para a pátria em que o presente é a supremacia. E todos sentavam no epicentro da advocacia. Um poema que tingiu todas as nações sem mixaria. Escreveu um poema para a pátria em que tudo era novo e tudo se fez de novo como a novidade. Obrigada. Pô. Maravilhosa, Joyce. Gratidão demais. Vamos agora com o poema do Amálio Pinheiro, Poetizemos o Político. A poesia nos une, Slam Interune. Poetizemos o político. Desfiladeiros vocais desfaçam nas falas os seus babosos cabisbaixos, clichês e reclichês, que petrificam vencedores e vencidos no mesmo seno maiúsculo e imóvel da mediocracia de formulário bem preenchido. Cartazes roucos e gagos celebrem os ritmos das entranhas geológicas, reviradas e retorcidas dos desavessos das tribos, em penca, nos varais da alegria. A gente vai ficando por aqui nessa edição. Amálio, eu queria agradecer demais sua presença, participação. Esse slam, essa edição foi gravada, mas vai ser transmitida dia 29, segunda-feira, nos canais do YouTube, né? Do Slam Interune, Slam Resistência, TV PUC, e também no Facebook, e também no canal universitário aí da TV, como a gente falou, terça-feira à noite, com reprises às quintas-feiras, 11h30 da noite no Brasil aqui. Então, é isso, gente. Muito obrigada por dividirem as reflexões de vocês sobre poesia, vivências, Brasil, Angola. Se quiserem dar... Muito obrigada pelo convite, muito obrigada por partilhar as minhas narrativas e por receber as vossas. Estarei sempre aqui disponível, sempre que precisarem, nessas trocas, nesse intercâmbio muito importante. E foi um prazer conversar com a Amândio, com todos vocês, e muito obrigada. Muito obrigada, Joyce. Agradeço muito a vocês. Foi ótimo estar contigo, Joyce. Obrigada. Maior abraço, contem comigo. Tá bem. A poesia nos une, Slam Interune. Vamos agora saber quem que ganhou a votação do Slam Interune. Ive ou Mamba Negro? Vamos lá. O resultado da votação foi a seguinte. Ive, em primeiro lugar, com 20 curtidas no Insta, 8 no YouTube, totalizando 28 pontos. Mamba, ali pertinho, com 16 curtidas no Instagram, 1 no YouTube, totalizando 17 pontos. Muito obrigada, parabéns, demais. Ive, então, é a campeã do Slam Interune. Aê, parabéns, Ive. E Joyce, quando quiser vir para o Brasil, tem lugar para ficar, venha, você será sempre bem-vinda, viu? Tá bom, virei sim, tá bem. Obrigada. Tá certo. Então, um beijo a todos, até a próxima edição do Slam Interune. Lembrando aí para seguir a gente nas redes, @Slam Interune. E só mandar um inbox, se você quiser mandar sua poesia, manda por mensagem para a gente, seu nome, uma poesia em vídeo de até 3 minutos, e aí você vai participar da votação, e sempre tem essa live. A próxima live que a gente vai fazer também, já temos alguns convidados confirmados, vai ter aí uma programação muito boa vindo nesse segundo semestre, e eu conto com a presença de todos. Até! A poesia nos une, Slam Interune!